Olá, muito bom dia a todos. Mas hoje iremos dar início, dar continuidade, melhor dizendo, à nossa aula de história, que é falando sobre o capítulo 7, né? Grécia, o berço da democracia. Nós iremos estudar as páginas 134 a 140, onde nós iremos abordar os assuntos sobre as duas potências gregas, Esparta e Atenas, e também iremos falar sobre o nascimento da democracia, né? E também sobre a democracia de ontem e hoje, né? Nos dias atuais. E nós temos o objetivo dessa aula aqui de aprender sobre o surgimento da democracia e seus segmentos, ou melhor, seus significados no presente. Compreender o processo de formação do Império Grego Macedônico e a expansão da cultura grega, né? Então, nós iremos estudar isso aí, tá certo? Então, vamos lá, na página 134, né? Página 134. Vamos lá. Duas potências gregas, Esparta e Atenas, foram duas das maiores potências do antigo mundo grego, influenciando cidades-estados vizinhas. Esparta foi fundada pelos dórios no Peloponeso, por volta do século 9 a.C. A Atenas foi fundada no mesmo século, né? Mas pelos jônios. Situava-se na região montanhosa da Península Vulcânica, conhecida como Ática. Ao contrário de Esparta, que fica no interior do Peloponeso, Atenas estava perto do mar e dispunha de um porto, o Pireu. Isso permitia a seus habitantes a prática de pesca e da navegação. Esses fatores contribuíram para que a cidade se tornasse importante centro comercial da Grécia Antiga. Então vamos lá, falar de Esparta. A sociedade espartana estava dividida em três grupos sociais bem distintos: espartiatas, periecos e ilotas. Os espartiatas, também chamados de espartanos, eram a elite da sociedade, descendentes diretos dos dórios. Eram proprietários de terras e tidos como os verdadeiros cidadãos de Esparta. Os espartiatas viviam de renda de suas terras e eram proibidos de realizar trabalhos manuais. Desde pequenos, eram criados para se tornar guerreiros. Para tanto, a partir de 7 anos, os meninos eram afastados de suas famílias e encaminhados aos quartéis. Até os 12 anos, dedicavam-se aos esportes e aprendiam valores como força, bravura, disciplina e solidariedade. A partir dos 18, os jovens enfrentavam um rigoroso treinamento militar. Dos 20 aos 30 anos, eles permaneciam nos quartéis, prontos para entrar em combate. Só eram liberados aos 30 anos, do serviço militar aos 30 anos, quando então conquistavam a cidadania. Entretanto, somente depois de 60 anos é que estariam dispensados de suas obrigações militares. Outro grupo social de Esparta eram os periecos. Eles eram antigos habitantes das regiões conquistadas pelos dórios e não combateram os invasores. Os periecos viviam na periferia da polis. Eram livres e tinham a obrigação de se alistar no exército, podendo inclusive tornar-se oficiais. Já os ilhotas, que significa prisioneiros, faziam parte do grupo que combateu os dórios quando estes invadiram a Península Vulcânica. Com a vitória dos invasores, foram submetidos à escravidão. Os homens trabalhavam nas terras dos espartiatas e eram obrigados a dar a eles metade do que produziam. Olha aí, né?
Então, agora eu vou falar também, na página 136, sobre um pouco do cidadão grego, né? Os critérios que determinavam quem era ou não cidadão da Grécia, na Grécia Antiga, variavam de acordo com o local e com o tempo. Mas, de forma geral, a ideia de cidadão estava ligada ao nascimento e à posse de terras, principalmente principal forma de riqueza. Por isso, os cidadãos eram a minoria da população. Mulheres, escravos, pessoas libertas da escravidão e estrangeiros estavam excluídos. Então, eles não participavam, não eram considerados cidadãos gregos. Apenas os cidadãos tinham os direitos civis, políticos, jurídicos e religiosos assegurados. Cabe a eles participar da vida de sua comunidade, cuidar da defesa do território, estar presente nas festividades públicas e nas atividades políticas da polis. Agora nós vamos falar de Atenas. Os cidadãos eram a minoria da população ateniense. Eles desfrutavam dos direitos civis, políticos, militares e religiosos. A sociedade ateniense era patriarcal. Assim, os cidadãos eram todos do sexo masculino. As mulheres não podiam possuir propriedades, administrar negócios ou ter direitos políticos. Elas eram sempre representadas pelo marido ou por alguém parente masculino próximo, né? Então, na sociedade ateniense, as mulheres não tinham, né, a participação. Vamos lá, dando continuidade na página 139. Né? O nascimento da democracia. Um dos governantes desse período foi Clístenes, 565 a.C. e 492 a.C. Ele foi responsável por promover mudanças políticas que provocaram o completo declínio da aristocracia ateniense. Ele estabeleceu direitos iguais para todos os cidadãos livres e nascidos em Atenas, de modo que essas pessoas pudessem participar da vida política da polis, debatendo e votando todas as questões relacionadas a Atenas. Então, Clístenes, né, fez tudo isso, né, usou a democracia. Democracia, gente, do termo grego, significa demo, quer dizer povo, e cracia, autoridade. Na democracia ateniense, as decisões eram coletivas, isto é, todos participavam, né? Durante as reuniões, todo cidadão tinha o direito de pedir a palavra e expor seus argumentos e assuntos variados, como propostas de guerra e paz, impostos, financiamentos de guerras, obras públicas e etc. A democracia ontem e hoje. Vamos fazer essa comparação, né? A democracia não é apenas uma evidência da originalidade dos gregos, é também um exemplo do contínuo processo de transformação das ideias dos pensamentos ao longo da história. As restrições ao voto, de modo geral, não se observam nas nações democráticas atualmente. No Brasil, por exemplo, temos uma democracia política. Todas as pessoas com mais de 18 anos podem votar. Entre 16, 17 e acima de 70 anos, o direito de voto é opcional, né? É facultativo. A pessoa vota se quiser. Mas a elaboração das leis ou a administração pública não estão a cargo dos cidadãos. Na Grécia era, né? Todos participavam. Como nas polis gregas. Só que os brasileiros, eles elegem um representante. Quem são nossos representantes? No município, né? São os vereadores, né? Para legislar, né? Já nos estados são os deputados, estados e na União, deputados estaduais e na União deputados federais. E também na esfera federal temos também os senadores, que são eles quem fazem as leis, né? Então, como eu falei, vereadores, deputados, senadores, governadores e presidentes, né? Porque o legislativo faz parte, quem é que faz parte do legislativo?
Na esfera municipal são os vereadores, na esfera estadual, deputados estaduais, e na federal, deputados federais e senadores, né? Também temos o executivo municipal, que é o prefeita, né? Na esfera estadual, o governador, e na esfera federal, presidente da República. Quem faz as leis ou administram as cidades, os estados ou o país. Além disso, o conceito de democracia hoje é diferente do que existiu no passado. Para um país ser considerado democrático atualmente, não basta apenas garantir às pessoas o direito ao voto. Entre outros atributos, é considerado democrático o país que garante a liberdade de expressão, o exercício de direitos humanos, o acesso a todos os cidadãos à educação, ao trabalho e às condições de vida dignas, respeito às diferenças étnicas, de gêneros e de orientação sexual, por exemplo. Então, tudo isso, né, nós temos na nossa democracia. A diferença é que, antigamente, na Grécia, todo cidadão participava dos projetos, né? Dava opinião, mas hoje não. Hoje nós temos os representantes, tá certo? Então, gente, nossa aula de hoje foi isso. Falamos sobre as duas potências gregas, Esparta e Atenas, e falamos sobre o nascimento da democracia, né? E o grande precursor foi um governante, né, conhecido por Clístenes, que foi em 565 a.C. E falamos sobre a democracia ontem e hoje, tá certo? Então aí, a todos bons estudos e até a próxima aula.